3. Shalom! Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025. É mais um prazer estar aqui com você, amado irmão, amada irmã, que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês, sobre a minha vida também. Eu gosto muito de compartilhar com vocês a palavra de Deus, ok? Então que Deus abençoe e derrame as bênçãos do céu sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre o sangue de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, né? O sangue de Cristo, ele representa o sacrifício que ele fez pela humanidade na cruz do Calvário, derramando o seu sangue ali por mim e por vocês, pela remissão dos nossos pecados. Como eu disse, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o derramamento de sangue que o nosso Jesus Cristo fez ali na cruz foi um ato muitíssimo grande de amor por mim e por vocês, né? Ele pagou muito caro, ele pagou com a sua própria vida, certo? Isso é graça para nós, mas é uma graça imerecida, porque nós não merecíamos, certo? Esse sacrifício de Jesus na cruz. Mas ele fez isso por amor a mim e por amor a vocês. Vamos ler agora em Levítico, lá no Velho Testamento, capítulo 17, versículo 11. Acompanhem comigo aí, certo? Que vocês vão entender certinho o que está escrito aqui. E no decorrer do sermão, a gente vai ler outros versos também, tá? Então vamos começar aqui, amados. Levítico fica lá no Velho Testamento, logo no início da Bíblia, certo? Capítulo 17, verso 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é necessário que fará expiação em virtude da vida. Então a gente começou lá pelo Velho Testamento, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente começou lá. Porque lá no Velho Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, certo? Ele ficava no santuário e as pessoas que eram pecadores, na verdade todos nós somos pecadores, né? Mas as pessoas que queriam se purificar ali do seu pecado que havia cometido, ia até o santuário, levavam um cordeirinho sem defeito, certo? E esse cordeirinho, ele era sacrificado, ele derramava o seu sangue ali, certo? Pelo pecado daquela pessoa que foi até lá, certo? E esse cordeirinho, ele representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele derramou seu sangue ali pela expiação dos meus e dos seus pecados, então não houve mais a necessidade de matar um cordeirinho, porque ali o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele derramou seu sangue ali por todos os pecadores, ok? Então, como eu disse, não precisamos mais de matar nenhum animal, certo? Após a morte de Cristo, então deixa-se o ato de matar o cordeirinho, de matar os animais, né? Quando Jesus estava lá na cruz, que ele expirou, que ele morreu, o véu do santuário se rasgou ao meio, certo? Então ali não precisava mais de matar cordeirinho, porque ali, como eu disse, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entregou a sua vida ali. Agora sim, agora vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 26, verso 28 diz assim: isto é o meu sangue, é Jesus Cristo falando, isto é meu sangue, tá? Da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, se Jesus
não houvesse morrido ali na cruz, não houvesse derramado o seu sangue por mim e por você, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos mais a garantia da salvação. Porque como que nós iríamos fazer com os nossos pecados? Mas Deus é Deus e Ele enviou seu Filho para isso. Hebreus, capítulo 9, verso 13, diz assim: ora, o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada, né, os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Agora veja bem o que diz aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, certo? Que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Então, agora, acabou-se os sacrifícios de animais, tá? Cristo, ele pagou um preço muito alto, né? Ele pagou um resgate muito alto, certo? Esse resgate custou a sua vida por nós. Isso foi de graça para nós, de graça. Mas veja bem, uma graça imerecida, porque nós não merecíamos essa graça. Mas por amor a mim e a você, então foi feito esse sacrifício. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Certo? Então, essa graça, ela foi uma graça imerecida, porque nós não merecíamos, mas o amor do Pai é tão grande que ele deu seu único filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro, certo? Deus é maravilhoso, Deus é amor, e esse amor se manifestou ali na cruz. Romanos 3:25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Então veja bem, quando fala os pecados anteriormente cometidos, eu vou explicar por quê. Quando você aceita Cristo Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida, os pecados do passado, né, Deus não leva em contas, porque era quando você vivia na ignorância. A partir do momento que você aceitou Cristo como seu Salvador, você fez uma aliança, você fez um compromisso com o nosso Deus. Você e eu não deixaríamos de ser pecador, continuaríamos sendo pecador. Mas agora, um pecador renovado, que quando peca ainda, ele vai e confessa seus pecados ao nosso Deus. E pecados confessados são pecados perdoados, né? O sangue de Jesus também ele é uma armadura que nos protege, certo? Uma arma poderosíssima contra os dardos inflamados do inimigo, certo? Satanás, ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E nós temos que orar e vigiar. Foi isso que Jesus pediu para nós. Ore e vigie, né? Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, certo? Mediante o sangue de Jesus Cristo que ele nos comprou, certo? Ele entregou a sua vida, como eu já disse, né, por resgates de muitos. Então, é o que nós falamos, não precisamos mais sacrificar os animaizinhos, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele derramou o seu sangue. João Batista, quando estava lá no Rio Jordão batizando os seus discípulos,
E de longe, a hora que ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Certo? Aí agora a gente vai para o versículo final. Aliás, antes do final a gente vai ler Hebreus 10:4. Procura aí na sua Bíblia, nas suas plataformas digitais, ok? Hebreus 10:4. E acompanhe comigo. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Então aqui está confirmado. Não precisa mais disso, porque é impossível que eles tiram pecado. Ok? E para finalizar, vamos para o livro de Apocalipse, facinho de achar. O último livro da Bíblia. Apocalipse 1:5 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Que maravilha, né, meus irmãos? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por mim e pela humanidade, na cruz do Calvário, aonde ele derramou o seu sangue, aonde furaram o seu lado, aonde colocaram uma esponja de vinagre na sua boca. Ele sofreu muito, Pai, por amor a nós. E eu reconheço, Pai, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. Peço a todos que entreguem as suas vidas a Deus e reconheça o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você, meu irmão, por você, minha irmã. Ele derramou o sangue dele ali. Ele morreu ali como um dos piores pecadores da época. Aquela cruz não tinha sido feita para Jesus, mas ele morreu ali por amor a vocês e por amor a mim. Grande Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Shalom!